Como escrevem nossos escritores? Quais seus temas preferidos e modos de expressão? As grandes discussões do mundo dos livros. Entre Textos Entrevista, com Gilson Lages. Olá, tudo bom? Vamos começar essa prosa com um poema desse livro, Retorno ao Ventre, Mãe Filho Grote Weshikon Conti, chamado Paraná. Debaixo do chão do Paraná, do chão onde nasci, estão as casas subterrâneas dos primeiros antepassados. Dentro delas ainda moram os trançados de plantas e as rochas, onde a ponta da flecha afiou seu destino. Dentro delas os cantos e os cocares, e o cheiro de mate das divindades, a história e o legado, dos verdadeiros donos desta terra, e é por isso que sobre ela o asfalto, e é por isso que sobre ela a guerra. Sobre o Paraná resistem seus filhos. Punhos e corpos fechados ao redor do abraço, de ferro das escavadeiras e das cercas elétricas, as eugênicas leis e o bruto liberalismo do capital. O chocalhar da maraca ainda guia e mantra no meio da gritaria cinza dos escapamentos e o estampido seco das armas, o silêncio fúnebre dos latifúndios. Sobre o chão do Paraná, o chão onde nasci, prosperam aqueles que não ouviram o chamado do pajé, o curandeiro, o sonhador, o xamã, Cuyã, ela me disse. Aqueles que não conheceram o rezador dos velórios, o olho que enxerga nas sombras e é a própria sombra, Pen, ela me disse. Aqueles que não respeitaram o chefe, o guia, o que é ombro e punho, Bai, ela me disse. Aqueles que não honraram o grande cacique, o sabedor dos destinos, Boibug, ela me disse. Continuam caçando a alma dos bichos, continuam caminhando os mesmos caminhos, ainda cochilam sob a noite dos pinheiros decepados. Aqui chegaram brancos e violentos e aqui estão, há poucos e intermináveis anos que já chama de eternidade. Valeu. Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda a Entre Textos Entrevista. Júnior Belé, nascido em Francisco Beltrão, sudoeste do Paraná, terra indígena ancestral e radicado em São Paulo. É este o nosso convidado de hoje. Mestre em Estudos Culturais pela USP e doutorando em Estudos Literários pela Universidade Federal do Paraná, foi escritor residente em Nova York e também em Nebraska, onde escreveu seu primeiro livro, Trato de Levante, publicado pela editora Patuá. A obra teve seus direitos vendidos para o cinema e foi exibida em festivais de poesia e cinema na Austrália e nos Estados Unidos. Publicou ainda a coleção de poemas A Morte Chama Senhora, também pela Patuá. Com a obra venceu o prêmio Frei Poços de Poesia. Publicou o romance Mesmo Sem Saber para Onde, editora Folheando. Com essa obra, venceu o prêmio Variações de Literatura e recebeu menção honrosa no prêmio Casa de las Américas, em Havana, Cuba. Com Retorno ao Ventre, obra que causa ao leitor um evidente estranhamento próprio da literatura de excelência, venceu o prêmio Cidade de Belo Horizonte em 2023, na categoria Poesia. Retorno ao Ventre é o assunto de Entre Textos Entrevista de hoje. O autor, como já frisei, Júnior Belé, programador de literatura do SESC da Paulista. Olá, Júnior. Vamos iniciar essa conversa conversando sobre essa forma de dizer bem particular de sua obra. Bom, antes de tudo, boa noite. Obrigado, Gilson, pela oportunidade de estar aqui falando para todos e todas que estão ouvindo a gente, né? As pessoas que estão ouvindo sobre poesia contemporânea, já são guerreiros, já são heróis. Então, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Júnior, a segunda e a terceira décadas do século XIX
sobre influência das artes plásticas, do cinema, da psicanálise, promoveram uma grande revolução na forma de dizer literatura. Uhum. Entre as conquistas daquele momento, que até hoje refletem na escritura de nossos literatos, está a aproximação entre prosa e poesia, ou melhor, a ruptura das fronteiras entre a prosa e a poesia, com exemplos muito bem acabados, que encontram, por exemplo, na poesia de Oswald de Andrade e de Manuel Bandeira, modelos do ideário de toda uma geração. Retorno ao Ventre, esse seu livro vencedor do Prêmio Belo Horizonte de Literatura 2023, e que está em pré-venda, diga-se de passagem. É um livro de poemas subversivo quanto à forma. Ele guarda essa pretensão também de romper essas fronteiras. Como é que você, como leitor de si mesmo, leitor da sua forma de expressão, se manifesta em relação a isso? Veja, a gente deve bastante, especialmente os modernistas, né, essa libertação da forma, que foi garantidora, de certa maneira, de um legado de poesia contemporânea, em que o verso livre ele é quase um império. É muito raro a gente ver hoje livros de poemas que sejam e que repercutam, de certa forma, e que sejam metrificados, com algumas exceções. A gente teve o último prêmio Jabuti, por exemplo, foi do Fabrício Corsaletti, um livro de sonetos, que saiu pela Companhia das Letras. Ainda que esse livro, apesar de ser um livro de sonetos, que é uma coisa que soa até um pouco antiga para a gente, né? Quando você pensa, mas o tema do Fabrício Corsaletti, como sempre, ele é um grande poeta, um grande escritor, é um tema debochado, digamos, né? Ele imagina Bob Dylan em Buenos Aires ali, e, enfim, vivendo aquela loucura da América do Sul. Mas, quanto ao Retorno ao Ventre, quanto a esse livro que eu tô lançando agora pela Editora Elefante, cara, sim, a minha ideia era que a linguagem fosse bastante evidente, assim, que a linguagem se impusesse naquela narrativa, porque o livro, ele é, obviamente, um livro de poesia narrativa, então ele vai trazer uma história. Então, se eu não trabalhasse com bastante carinho e cuidado e força essa linguagem tinha que mostrar pujança, senão ela ia ficar escondida atrás daquela história. Então, sim, eu tive uma preocupação muito grande com trabalhar essa linguagem de uma maneira subversiva, obviamente, trabalhando gêneros distintos dentro dessa linguagem, né? Eu trago bastante... É uma linguagem um pouco mais antropológica, eu trago pesquisas para dentro dessa obra, eu trago documentação histórica para dentro dessa obra, e essa documentação histórica, essa pesquisa, esses documentos, a redação desses documentos, eles não estão ali simplesmente para ilustrar, eles estão ali compondo a poesia, eles fazem parte da poesia. Ao mesmo tempo, eu quis dar a esse livro algumas características tradicionais da poesia contemporânea, que vem desse legado modernista também, que são o ritmo, né? Algumas rimas mais evidentes, rimas menos evidentes, mas especialmente o ritmo. Né? Eu sou um grande leitor de Torquato Neto, eu sou um grande pesquisador e leitor de Paulo Leminski, então é impossível que o ritmo da poesia não seja alguma coisa que esteja sempre em primeiro plano quando estou escrevendo poesia. Sobre a influência dos estudos culturais e de outras manifestações, se diz hoje que a linguagem literária vai além do estranhamento e do intertexto. Eu estou aqui, inclusive, lembrando de como, o que é literatura na definição, por exemplo, de Harold Bloom. Uhum. Então, hoje se diz com frequência que o estranhamento e o intertexto já não são mais suficientes de serem explorados na materialidade do discurso da literatura. Diz-se que é preciso que se dê visibilidade a segmentos excluídos. Uhum. Esse discurso
é bastante comum no olhar de alguns teóricos sobre o que seria literatura ou é o discurso literário hoje. O Retorno ao Ventre é uma obra diferente, que incorpora essas novas concepções sobre como fazer literatura, o que é a literatura corrente? Cara, certamente, assim, certamente, Gilson. Você citou o Harold Bloom e eu acabei de usar ele na minha pesquisa. É um grande... A gente perdeu ele há pouco tempo, né? Ele morreu, se não me engano, faz uns 2 anos, 3 anos. Posso estar enganado, mas eu acho que é bem recente. E sim, Mais do que isso. um pouquinho mais, né? Mas não faz tanto assim, né? Foi um grande pesquisador, ainda que lendo o Harold Bloom, eu sempre acho que ele é americano demais e ele leu poesia inglesa demais, assim, para a gente usar as categorias que ele usa dentro da nossa poesia, né? A gente tem uma suburbanidade, assim, que talvez ele não alcance, o que é ótimo, isso não é um demérito, isso é um elogio à nossa poesia. E também a teoria do Harold Bloom, que é excelente. Mas o Retorno ao Ventre, ele conversa com isso, sim, no sentido que ele está falando sobre um povo indígena pouquíssimo conhecido. Infelizmente, pouquíssimo conhecido, porque é o povo com maior número de pessoas no sul do país, especialmente no Paraná. O povo caiganha é um povo bastante volumoso. São, se eu não me engano, 45 mil pessoas no último censo. O que é muita coisa para um povo indígena no sul do Brasil, porque eles foram, obviamente, exterminados, né? O processo de colonização e extermínio dos povos indígenas no sul do Brasil foi muito bem feito. As pessoas, os portugueses e posteriormente o Império, e posteriormente a República, eles tentaram com bastante entusiasmo, né, genocidar os povos indígenas no sul e tiveram bastante sucesso, bastante êxito nessa empreitada sanguinária e horrorosa. Mas as pessoas estão lá vivendo e resistindo até hoje. E é essa resistência, é essa luta maravilhosa, importante, que eu queria ressaltar, que eu queria jogar luz. Então, no sentido de tentar tirar essa capa de invisibilidade dos indígenas do Sul, especialmente dos indígenas do sudoeste do Paraná, que é uma geografia muito específica, mas que consegue trazer imagens e metáforas tão poderosas para a gente se espelhar, para a gente como nação, eu digo, como brasileiros, que eu acho que o livro conversa com esse novo olhar sobre a poesia, com essas novas necessidades da poesia mesmo, né? Eu tenho uma colega de trabalho, uma escritora, Natália Trivellati, eu esqueci o sobrenome dela, mas ela acabou de lançar um livro pela Patuá, também um livro de ensaios, e ela ela é uma grande leitora, ela lê muita poesia, ela lê muita literatura, e ela me disse justamente que ela não lia poesia, porque ela achava que a poesia era muito evocava demais, tinha uma pompa, uma circunstância ali que aquilo enfadava ela um pouco. E então eu perguntei para ela o que ela costumava ler de poesia, né? E ela me citou muitos autores clássicos. E esse talvez seja um erro. Quem lê poesia contemporânea hoje, especialmente poesia contemporânea brasileira, para jogar a favor aqui, leiam poesia contemporânea brasileira, pelo amor de Deus. A poesia brasileira contemporânea e a poesia contemporânea, especialmente sul-americana, aqui, ela não é evocatória. Ela é uma poesia que dialoga muito, mas muito com outros gêneros. Com a prosa, com o bilhete de geladeira que tá posto ali. Ela fala sobre as pessoas que estão na rua, ela fala sobre a sarjeta, ela fala sobre as raízes. Essa busca pela ancestralidade, ela é muito poderosa, ela é muito forte na poesia contemporânea. Então, é importante que isso seja levado mais dito, né? Que as pessoas saibam que esses temas estão circulando dentro da poesia, que a gente está falando sobre isso e que a gente não tem mais medo, digamos assim, ou receio de que essa poesia seja lida de uma forma menor por tá dialogando com, sei lá, com gêneros que podem ser considerados menores e o que já seriam
um grande despautério. Júnior Belê. Retorno ao Ventre é marcado por uma interlocução entre dominantes e dominados na construção da identidade social do Paraná. Está muito evidente da primeira à última página da obra. A memória familiar e a ancestralidade vão dialogando com a história oficial ou a história social, como queira. Quais foram os cuidados que você adotou para que o discurso literal dos documentos, inclusive a reprodução de documentos no livro, e de outras fontes, e de documentos e fontes primárias com as quais já dialogou, elas realmente se revertessem em poesia? O que você fez para esse discurso literal não sufocasse a poesia? Bom, Dilson, essa foi uma dificuldade muito grande, cara. Eu demorei muito para encontrar a voz poética ideal para esse livro, fiz muitas tentativas mesmo, muito papel foi para o lixo. E em algum momento eu entendi que era importante incorporar aquilo dentro da poesia. E eu lembro muito que eu recebi uma leitura crítica de um grande escritor que eu admiro demais, é professor da Universidade Federal do Paraná, inclusive, Guilherme Gontijo Flores, super premiado, né? Tem, sei lá, deve ter uns 2, 3 jabutis ali, é um cara incrível, assim. Ele foi uma das pessoas que fez leitura crítica, e quando ele viu que existia partes dos poemas que incorporavam essa linguagem documental, ele me criticou nesse momento. Ele falou: você deveria ter deixado os documentos, o texto desses documentos, da forma como eles estavam, como prosa. O que eu fiz foi justamente cortar esses poemas, cortar esses documentos, dar ritmo a esses documentos e também selecionar o que eu queria. Eu não coloquei o texto integral, eu selecionei os trechos que eu queria e incorporei isso ao poema. Isso foi uma opção minha, eu fiz isso conscientemente. Eu deixei de lado, digamos assim, uma crítica que poderia ser interessante do Guilherme Gontijo para incorporar esse texto de uma forma mais prosaica, né? Ele ressaltou isso, que o livro tinha esse ar prosaico, no sentido de dialogar com a prosa, e que colocar esses textos de uma forma integral em prosa seria mais interessante. Então, eu não quis fazer isso, por 2 motivos. Um, porque eu queria manter um ritmo importante dentro do poema, então esse foi um cuidado de manter o ritmo, e o segundo, porque eu queria fazer a escolha dos trechos que eu ia incluir nesse livro, nesses poemas, os trechos dos documentos, eu escolhi, eu selecionei a dedo o que eu queria desses documentos, porque esses documentos, eles são documentos históricos que às vezes estão falando sobre outras coisas, né? Tem uma carta régia, por exemplo, de Dom Pedro ali, que está falando sobre os indígenas do Paraná, sobre os caigangues, e como eles deveriam ser exterminados, perseguidos e levados a fazer trabalhos forçados, ou seja, a escravidão. E, ao mesmo tempo, ele estava falando também sobre a posse da fazenda em Minas Gerais, era uma grande carta, então eu precisava selecionar o que eu ia usar. E essa seleção também, ela dialoga muito com o som do poema, como aquela carta vai soar dentro do poema. E isso, obviamente, está muito ligado à melodia, né? A musicalidade que aquele poema tem que ter, porque esse é um livro que ele tem poemas extensos, muito grandes, que estão tratando de uma linguagem antropológica. Então, essa musicalidade, esse ritmo, ele precisa estar incorporado dentro do poema, né? Não é um livro que você vai ler e vai ter uma poesia fluida, que talvez esteja falando sobre temas mais leves. É uma poesia que tem palavras duras no meio, que tem solavancos, mas esses solavancos também precisam ter ritmo, também precisam dizer sobre a melodia, também, além de trazer o conteúdo, eles também precisam trazer a linguagem com ela. Então, esse foi um cuidado que eu tive para incorporar esses documentos, e também coloquei os documentos dentro da obra como registro histórico, né? Isso é importante tá colocado lá, assim, infelizmente a editora topou colocar esses documentos lá.
medida que você ia falando aqui, me vinha ocorrendo o seguinte raciocínio. A gente sabe que os discursos, de um modo geral, eles são marcados por silenciamentos. E o discurso historiográfico, quando ele faz o seu recorte, às vezes ele o faz sem essa intenção muito claramente definida, isso vai se constituindo, às vezes até empiricamente, mas é comum que isso realmente se constitua, esse discurso, essa narrativa se constitua com silenciamentos. Você acredita, então, que a poesia consegue subverter tudo isso? O que você faz é trazer para o poema aquilo que foi silenciado pela história, é isso? Isso, em certo sentido, sim. A gente tem antropólogos e antropólogos, né? A gente tem sociólogos, historiadores e historiadores. Então, esse livro ele deve muito assim a pesquisadores. Depois eu vou mostrar um livro aqui que foi muito, muito importante para mim, do Lúcio Tadeu, que chama As Guerras dos Índios Caigangue. Ele, inclusive, tem aí já uma palavra que hoje em dia, polêmica, eu diria, senão já deveria estar em desuso, que é índios, mas ele traz um título, e ainda assim é um livro maravilhoso, do Lúcio Tadeu, que é um antropólogo. Ao mesmo tempo, a gente teve, por exemplo, na década de 50, no Paraná, um movimento que chamou Paranismo, e ele foi desenvolvido dentro da academia do Paraná. A ideia era que esses historiadores, esses antropólogos, recontassem a história do Paraná, fizessem pesquisa sobre a história do Paraná, para dar a esse estado tão jovem uma identidade. Só um exercício assim de imaginação bastante sarcástica aqui. Assim. Quando você pensa na Bahia, por exemplo, você tem uma ideia muito clara, né, da cultura baiana. Quando você pensa em São Paulo, você tem uma ideia bastante clara sobre a cultura. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Agora, quando você pensa no Paraná, é um estado que não tem identidade. O estado do Paraná carece de identidade. Então, esses historiadores foram recrutados para dar essa identidade. Inclusive, foi nesse momento que se constituiu algumas coisas básicas do estado, como a araucária. Inclusive, eu estou com escrito aqui araucária, né, que é a árvore símbolo do estado, a gralha azul, que é a ave que semeia a araucária. Esses símbolos foram constituídos nesse momento. E esses autores, antropólogos, sociólogos, que desenvolveram o paranismo, eles são incrivelmente preconceituosos, num nível difícil de engolir. E aí está o outro historiador, né? A gente tem ótimos historiadores, como o Lúcio Tadeu, desse livro. Eu vou mostrar o livro, inclusive, já que eu estou citando o Lúcio. É esse livro aqui, Lúcio Tadeu Mota, As Guerras dos Índios Caigangues. Esse historiador é ótimo, ele foi muito importante para minha pesquisa, e ao mesmo tempo teve historiadores terríveis, teve inúmeras pesquisas que eu peguei, falando sobre a conformação étnica do Paraná, em que falava que o Paraná não tinha indígena, que o Paraná não tinha negro, que o Paraná foi constituído simplesmente por imigrantes, ou filhos de imigrantes europeus, basicamente, vindo da Itália, da Alemanha, da Polônia, o que é uma grande mentira. Os caras estavam tentando falsificar uma história. Então, nesse sentido, o Retorno ao Ventre também vem jogar luz sobre esse falseamento da história, porque, ao mesmo tempo que o livro, ele tem um personagem nesse livro que eu adoro, que é a perda da memória, né? A tia Pedrolina, que é uma das protagonistas do livro, ela tem Alzheimer, e esse Alzheimer, que é esse símbolo da perda da memória, ele vai crescendo, vai se avolumando, ele atravessa a obra, né? Os novos pertencimentos, então você se casa com uma outra pessoa, o seu filho vai ter a sua descendência, a descendência da sua companheira ou companheiro. Esses novos pertencimentos vão se empilhando e às vezes a herança indígena vai ficando perdida lá atrás. Mas, ao mesmo tempo, o livro também tenta falar sobre esse falseamento da memória, porque esse falseamento é um silenciamento também, cara.
Porque quando você falseia a história, quando você falseia qual é a raiz étnica de um estado inteiro, você está silenciando a raiz que você está tentando silenciar, que você está falseando. Ao mesmo tempo que você fala que o estado do Paraná não tem indígena, você está silenciando os povos indígenas que estão ali. Ao mesmo tempo que você fala que o Paraná não tem negro, que o Paraná não teve escravos, escravizados, você está silenciando essas pessoas que moravam lá, pô, que estavam lá. Né? Você está dizendo que não existia o povo Xoclengue, que não existia o povo Xetá, que não existiam os caboclos, os ribeirinhos. Então, esse silenciamento ele descende também desse falseamento da memória e esse falseamento da história. Acho que agora eu consegui. Eu vou voltar novamente aqui a retomar 1922. Vamos lá. O Oswald de Andrade é confundido com a própria cidade de São Paulo. A sua literatura está muito relacionada, sobretudo, à prosa, né? A cidade de São Paulo. E a prosa, ela é fragmentária e ele tenta incorporar o cinema à sua forma de expressão. A poesia é marcada por um interesse pela ruptura e, novamente, nós temos uma fragmentação do discurso em que o prosaico tem um lugar muito especial em sua forma de expressão. Você vai buscar as raízes de seu estado natal, o Paraná. Eu quero aqui fazer um parêntese para dizer que a matança de indígenas foi muito forte no Nordeste brasileiro, e no Piauí os índios foram trucidados por várias campanhas, tendo à frente um sujeito de nome João do Rego Castelo Branco e, posteriormente, seu filho. Mas vamos voltar aqui para o Oswald. Haveria a influência do Oswald sobre a sua forma de escrever? Você é leitor do Oswald? Quais são as suas influências poéticas? Que poetas você leu e que, de alguma forma, se reverberam nessas suas escolhas? Esse desvio que você fez é muito importante, viu? Muito importante. Cara, eu leio, claro, o Oswald, ele, acho que para todo mundo que escreve, ou para todo mundo que se dedica à literatura, ou que ama a literatura, o Oswald em algum momento vai aparecer e vai brilhar. Né? Ele, Mário, Cecília Meirelles, são escritores decisivos. E alguns que deveriam ser, alguns e algumas que deveriam ser, e às vezes são esquecidos. Esses tempos eu estava lendo Cora Coralina, e eu fiquei absolutamente abismado, porque eu tinha lido ela há uns 10 anos atrás, e não tinha me marcado tanto, e eu comecei a reler, e achei uma poesia assim, com uma potência raramente vista. Mas o Oswald, cara, ele apesar de eu gostar bastante do Oswald e eu morar na cidade em que o Oswald fala, e essa cidade não existiria se não fosse o Oswald, né? Assim, não existiria da forma como a gente reconhece São Paulo, que parte importante do reconhecimento de uma cidade é como ela é retratada, né? E o Oswald é um dos grandes artistas que fizeram isso por São Paulo de uma forma brilhante. Apesar disso, o Oswald não foi tão importante nesse livro, cara. Incrivelmente, esse livro foi muito, muito influenciado por poesia contemporânea. Muito mesmo, assim. Além dos escritos antropológicos, como o do Lúcio Tadeu e outros, né? O livro cita muitos pesquisadores e eu faço um agradecimento no final aos pesquisadores, porque eles foram realmente importantes para isso. Eu li muitas coisas que ajudaram a moldar a forma como eu escrever isso, ou seja, a configurar, formatar a linguagem e também a maneira como eu ia tratar essa documentação. E eu até separei os livros aqui, porque essa é uma pergunta recorrente, né, quando a gente fala sobre literatura, quais são as influências que te ajudaram a formatar esse livro. E eu até separei aqui porque eu acho importante mostrar. Dentro da formatação de poesia contemporânea, de poesia narrativa, desculpa, a gente pode voltar lá para a Odisseia, para a Ilíada, né? Para Homero, para Horácio, se a gente quiser falar de poesia romana, Dante Alighieri.
Mais recentemente a gente tem, sei lá, João Cabral com Morte de Severina. Mas, cara, uma poeta que me influenciou pesadamente, mas muito mesmo, assim, foi uma poeta pernambucana maravilhosa, chamada Cida Pedrosa. Ela escreveu um livro que venceu o Jabuti. Eu já conhecia a Cida antes, viu? Ela escreveu alguns ótimos livros anteriores a esse que venceu o Jabuti, mas esse livro que venceu o Jabuti se chama Solo para Vialelo. Eu tenho ele aqui, eu vou mostrar para vocês, porque a Cida merece essa propaganda. Ela não precisa, mas ela merece. Esse livro aqui saiu pela CEP, pela Companhia Editorial de Pernambuco. Esse livro venceu o Prêmio Jabuti e é um livro de poesia narrativa, muito musical e maravilhoso. Então, Cida me influenciou muito, e o livro que ela lançou depois, que venceu um prêmio importante também, o APCA, que é o Araras Vermelhas, que é esse aqui, saiu já pela Companhia das Letras, Cida Pedrosa. Esse livro ela vai contar sobre militantes comunistas, ela vai contar a história de alguns militantes comunistas que foram mortos no Araguaia. E esse aqui é uma grande viagem que ela faz do interior de Pernambuco para Recife. Genial, maravilhoso. E teve outros poetas contemporâneos poetas, mais mulheres, incrivelmente, assim, que também foram que me influenciaram muito. E eu vou dizer alguns aqui, se você me permite. Incrivelmente, vários da CEP. A Zulmira Alves Corrêa lançou esse livro, deixa eu fazer aqui, As Cartas de Maria. Me ajudou muito a constituir a linguagem da poesia, a forma como tratar uma poesia um pouco mais narrativa. A Jussara Salazar, que é essa escritora que saiu pela CEP também. Se eu não me engano, ela é cearense. Maravilhosa, Jussara. Escreveu esse livro que chama O Dia em que Fui Santa Joana dos Matadouros. E ela conta, assim... a história de três personagens que foram mortas de formas violentas, assim, como elas se constituíram em grandes histórias, como elas ficaram conhecidas com grandes histórias. Tem esse livro da Ellen Lima também, Sou Canoa Voltando para a Enseada do Rio, que saiu pela Brutal, também me ajudou bastante, foi uma influência grande, porque ela é uma mulher indígena que saiu, então ela tem muitos pertencimentos dentro de Ellen, assim, como poeta. Ela é uma indígena que muito cedo ainda foi morar na periferia do Rio de Janeiro, onde também tem uma identidade muito poderosa. Depois ela foi morar em Portugal, ou seja, ela empilhou mais uma identidade ali, e ela fala disso nesse livro. E, cara, esse livro que foi o primeiro, assim, a grande primeira influência desse livro, que é de um escritor super jovem, argentino, chamado Tom Maver, um livro que saiu pela editora Moinhos, chamado Sara Luna. Quem puder, leia esse livro, é muito bom. O Tom, ele pega um ônibus, se não me engano ele estava em Buenos Aires mesmo, ele pega um ônibus e vai para o norte da Argentina para procurar a herança indígena da avó dele. A gente tem, imagina pouco essa herança indígena na Argentina, mas ela é presente, muito presente no norte do país, especialmente. E o Tom vai atrás dessa história da avó dele, que ele sabia pouco, ele vai conversar com as pessoas na rua. Então tem um tom de ensaio no livro também, ao mesmo tempo de reportagem, e se combinando com a poesia. Então, esse livro conversou, assim, intimamente demais com o meu. Demais, assim. Porque o Tom tá falando sobre um tema parecido, que é um tema de ancestralidade, e tá mesclando gêneros. No caso dele, reportagem, ensaio, no meu caso, mais um discurso antropológico de pesquisa. Então, desculpa essa extensa lista, mas, assim, muito obrigado a todos esses poetas, especialmente essas poetas que foram importantíssimas para a constituição do Retorno ao Ventre. Eu vou aproveitar, Júnior, para fazer aqui uma observação, um comentário à sua fala. A Estação das Letras, em evento organizado regularmente por Nuno Hall, teve a possibilidade, num dos sábados, usualmente a Estação das Letras destina um sábado ao mês, às 15 horas,
para conversar com um poeta. E há alguns meses, a Cida Pedrosa foi a poeta presente no sábado de poesia do Estação das Letras, organizado pelo Nuno Raul. E o vídeo está disponível no YouTube. Quem ainda não teve a possibilidade de ler Cida Pedrosa e queira se antecipar ao livro, ouvindo a poesia, conhecendo um pouco da poesia da Cida Pedrosa e do pensamento dela, pode visitar lá o site do Estação das Letras no YouTube. Lembrando que Cida, além de tudo, desculpa, Dilson, a Cida, além de tudo, é vereadora, né? E apesar de fazer livros assim sérios, né, como Solo para Velejo e Araras Vermelhas, tem muita poesia erótica. Aliás, ela se notorializou por fazer poesia erótica. A presença do épico, Júnior, em sua poesia, é bem evidente neste livro, embora um lirismo contagiante perpasse toda a obra, do início ao fim. O que há de épico em Retorno ao Ventre? Cara, antes eu falei, né, da Odisseia, da Ilíada, né, que são grandes épicos, assim. Eu acho que essa forma narrativa de escrever poesia é talvez uma herança que esse livro traga, né? Esse livro traz uma grande narração, tem um arco narrativo longo que esse livro cobre. E não apenas de história, mas também arcos narrativos dentro dos personagens. Então, acho que isso é uma herança épica. Mas eu gosto de pensar, cara, que esse é um livro que é um épico coletivo. Porque quando a gente pensa em épico também, a gente já vem na cabeça a jornada do herói, né? Então, o herói saindo para a sua grande aventura, se transformando e voltando, né, de uma forma diferente, depois de passar por enfim, grandes provas e etc. Esse épico, o Retorno ao Ventre, ele não tem esse personagem que faz essa grande viagem. Ao mesmo tempo, ele tem um povo, que é o povo Caigangue, que fez sua grande viagem, mas que não precisou de um poeta para contar. Né? A história está ali. Eu simplesmente peguei essa história e relatei ela em poemas. Então, esse épico ele já está relatado. Eu espero ter contribuído para que essa grande história do povo Caigangue seja mais conhecida, seja tirada um pouco essa capa de invisibilidade. É importante falar isso. E seja mais conhecido. Mas eu gosto de pensar que se existe algum traço épico nessa história, nesse livro, seja um épico coletivo de um povo. E eu espero ter feito justiça essa parte pequena da história Caigangue, que eu contei, né, que é uma parte realmente muito pequenininha da história deles, mas eu espero ter feito justiça, porque é um povo que tem uma cosmovisão, uma cosmologia, uma história, assim, rica demais. Você se utiliza de poemas narrativos em toda a obra. Uhum. E um aspecto muito interessante do livro é que nós podemos perceber que é uma obra também que se vale de artifícios polifônicos que são comuns à prosa narrativa em si. Uhum. No seu poema falam muitas vozes. Uhum. Quais são as vozes, Júnior, que falam no seu poema? São muitas vozes, cara. Essa polifonia, ela também foi bastante matutada. Ela precisava existir, porque é isso, eu estou falando de um épico de um povo, então é necessário que existam muitas vozes. Mas existe a voz do narrador, é claro, desse sujeito, que não sou eu, é o narrador da história, né, que é esse poeta que entra em contato com a ancestralidade dele, né, com essa história dessa ancestral, dessa bisavó
que foi caçada no mato por um bugreiro, que seria seu bisavô, um bugreiro alemão. Então, existe essa voz desse narrador. Ao mesmo tempo, existe a voz da tia Pedrolina, que é essa mulher idosa que está sofrendo de Alzheimer, está perdendo a memória, portanto, e ela quer transmitir essa história, essa mensagem para o sobrinho. E, ao mesmo tempo, existem essas vozes na cabeça dela, que é esse vazio também, que é outra voz, uma voz sutil, mas que atravessa o livro inteiro, que é esse vazio da memória, que também vai atravessando e ganhando um pouco de proporção ao longo do livro. Tem também outras vozes, tem a voz do militar, do José Osório, que é o capitão de engenharia, que vai fazer a primeira incursão militar no sudoeste do Paraná. Esse é um personagem verdadeiro, viu? Ele não foi inventado. O José Osório, ele de fato foi um capitão do Exército Brasileiro, responsável pela 7ª Inspetoria do Serviço de Proteção ao Índio e Localização do Trabalhador Nacional, era assim que se chamava, no Paraná. Ele fez essa incursão e registrou essa incursão, inclusive parte desse registro está no livro, eu coloquei no livro, ele registrou toda essa incursão. Então essa é outra voz que aparece, ao mesmo tempo tem a voz do escrevente, que trabalhava para ele, né? Então, que escrevia as coisas. Então essa é uma outra voz, um pouco mais sutil, um pouco menor, mas que também está nesse livro. E outras vozes também, a voz da mãe, né? Que é uma personagem também que aparece e desaparece, né? Que também tem uma importância. E, obviamente, a voz desse povo que fica ecoando no fundo, né? A voz desses outros personagens indígenas, por exemplo, o Chocoan, que é um pajé, né? um paibã, que fala também, que tem voz no livro, né? Um poema curto também, que aparece, uma parte curta de um poema onde ele aparece, mas que ele também está ali dizendo coisas. Então tem muitas vozes que vão se relacionando para fazer a tessitura desses poemas e desse livro. Uma dessas vozes está materializada na própria edição bilíngue, né? Não é isso, Júnior? Isso. Porque estes poemas estão em português, mas eles estão também numa outra materialidade de linguagem. Eu queria que você falasse que materialidade é essa. Aliás, bastante interessante a formatação do livro sobre essa ótica bilíngue, que não é usual com o grupo que está sendo valorizado. Fale sobre isso, por favor. Vamos lá, o livro ele sai bilíngue, ele sai em português e em caigangue. O livro foi integralmente traduzido para o caigangue pelo professor, meu amigo André Caetano, liderança da terra indígena de Serrinha, professor de caigangue, professor esqueci o nome, mas eu tenho uma memória canábica, me perdoe, então às vezes as coisas flutuam da minha cabeça. Mas, enfim, ele coloca a molecada para correr também, é isso. Mas o André e também o Lorecir Coremag, que foi o revisor do caigangue. Assim, é uma honra e uma responsabilidade imensa esse livro estar traduzido integralmente para o caigangue. Então, é uma responsabilidade grande. Mas eu preciso dizer aqui que os créditos todos, não só da tradução, mas da ideia da tradução, precisam ir para o André Caetano. O André, ele era meu professor de caigangue. Eu fui me envolvendo muito com a cultura caigangue ao longo da construção desse livro. E em determinado momento eu falei, eu preciso aprender a língua, eu preciso aprender o idioma, um pouquinho pelo menos. E fui procurar cursos e encontrei o curso do André Caetano, que estava começando, para minha sorte, estava começando, assim, um curso online, porque ele é do Rio Grande do Sul. Eu fiz esse curso, né, comecei, a gente ficou muito tempo ali fazendo o curso numa turma, né, tinha uma turma ali. E quando eu estava terminando o livro, eu convidei o André Caetano para fazer a revisão técnica do livro.
porque o livro tem muitas expressões em Kaigang, e apesar do Kaigang ser uma língua falada ancestralmente, ela é grafada há muito pouco tempo, então ela é grafada de maneiras muito diferentes de acordo com a região onde ela é falada. E eu estava muito inseguro com isso. Eu mandei para ele, ele leu o livro, ele fez a revisão técnica, e no final ele me disse, esse livro deveria ser traduzido inteiro para o Kaigang, porque, enfim, é bonito, é importante, ele achou o livro importante, ele achou que o livro, de alguma maneira, fazia justiça àquela história do povo dele. E eu perguntei para ele, tudo bem, acho lindo, maravilhoso, mas quem que pode fazer isso? E aí ele falou, eu faço. Eu nunca traduzi um livro inteiro, mas eu faço. E nesse momento o livro estava já em edição na Editora Elefante. Eu conversei com a editora topou, a gente parou a edição do livro, a gente atrasou 1 ano a edição do livro, então o André, a gente parou em 2023, o André começou a traduzir e a gente terminou a tradução do livro em talvez fevereiro, março desse ano. A gente se reunia 2 vezes por semana para procurar os melhores caminhos de tradução ali, né? Obviamente, esse é o trabalho todo do André, eu só estava ali para dar pitaco, para ajudar no que eu pudesse. Mas a tradução do André. E eu acho que foi lindo, porque de certa forma o que você falou é bem verdade, Gilson, que é uma forma de respeito, né? Eu estou escrevendo sobre a história do povo Kaigang, e nada melhor, assim, o mínimo que se pode fazer é que esse livro também esteja no idioma Kaigang, né? E isso só aconteceu por conta do tradutor, do André Caetano. Um abraço para o André, muito obrigado, André. Nós estamos chegando, Júnior, ao final de nosso tempo, e eu gostaria aqui de fazer um registro. O livro está em pré-venda no site da editora Elefante, aparece aí no visor o endereço do site por meio do qual é possível comprar a obra. Tem na contracapa, um comentário de uma das referências das questões indígenas do país, Eliana Potiguara, não sei se estou dizendo o nome corretamente, Eliane Potiguara, acho que é essa a pronúncia correta, é uma das referências no estudo das questões indígenas do país. E chegando aqui aos nossos momentos finais, eu queria registrar que você tem experiência com o estudo de escrita criativa, vivenciada em outros contextos, e nós, naturalmente, que vamos conversar num outro momento, futuramente, sobre essa sua experiência com a escrita criativa, esse assunto tão fascinante que se transformou, não é moda, se transformou em uma grande possibilidade de vivermos a literatura com mais entusiasmo nos últimos 5 anos no Brasil. Essa explosão de cursos de escrita criativa, de escritores estudando escrita criativa, isso renova uma literatura feita com mais consciência, renova a formação de leitores, renova o sistema literário. Nós seremos um país de escritores mais grandiosos e de leitores também mais capazes com essa grande explosão da escrita criativa entre nós. Muito obrigado, Júnior Belé, poeta, romancista, que nos apresenta hoje, publicado pela editora Elefante, Retorno ao Ventre. Muito sucesso para este livro e outros que hão de vir. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilson. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. E até a próxima para a gente falar sobre escrita criativa. Importantíssimo tema, um campo que eu adoro, um campo que eu atuo, inclusive, e assino embaixo de tudo que você falou. Como escrevem nossos escritores? Quais seus temas preferidos e modos de expressão? As grandes discussões do mundo dos livros. Entre Textos Entrevista, com Gilson Lages.